Senhora deputada, senhores deputados, muito bom dia. Eu quero também cumprimentar a todas as senhoras, senhores telespectadores da TVAL, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Havendo quórum regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 31ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à segunda sessão legislativa da 19ª legislatura, e também receberam cópia da ata da 8ª reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à segunda sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia, permaneça como se encontra aprovado. Senhores deputados, recebo aqui o ofício do eminente deputado Gerry Comper, comunicando a sua ausência no dia de hoje, tendo em vista o falecimento do prefeito de Rio do Oeste, mas indico o eminente deputado Valdir Cobalcini para substituí-lo. Seja bem-vindo, deputado Cobalcini. Vamos então... Senhores deputados, vamos então ao projeto de lei 0320.3/2020, em que autora o Governo do Estado, que altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual no quadriênio 2020-2023, aprovada pela Lei 17.874 de 2019. Na reunião extraordinária de segunda-feira, na condição de relator, eu li todo o parecer conclusivo e foi concedido visto, senhores deputados, para fazermos a discussão no dia de hoje. Então, vou abrir a discussão para depois colocar em votação. Senhores deputados que desejam fazer a discussão, por gentileza, se inscrevam. Deputada Luciana Caminado, Vossa Excelência deseja fazer a discussão? Não. Senhor deputado, não havendo quem queira fazer a discussão, coloco em votação o relatório e voto do parecer conclusivo ao PL 0320.3/2020. Em votação, senhor deputado, com cópia, permaneça como se encontra aprovado. Discussão e votação do parecer conclusivo do PL 0321.4/2020, de origem do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro 2021. Também, da mesma forma, fiz a leitura na segunda-feira, foi concedido visto, senhores deputados, para que no dia de hoje possamos fazer a discussão e votação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia, permaneça como se encontra, aprovado o orçamento do Estado. Aprovado o orçamento. Senhores deputados. O Neto está terminando o projeto, deixa o meu por último. Eu peço à assessoria que me deu o físico do PL, o 0375.7/2020. O que é esse aqui? Senhores deputados, o projeto de lei 0375.7/2020, em que autora o Governo do Estado, autoriza a abertura de crédito suplementar em favor do Fundo Estadual da Saúde. De forma bem simples, a minha explicação no seguinte sentido: precisa fechar os 12% da saúde. Tem financeiro, mas não tem orçamentário. Então, nós precisamos dar essa condição para que o governo possa fazer o cumprimento dessa questão constitucional. O orçamento está sendo tirado dos itens orçamentários que trata da dívida pública não paga esse ano. Perfeito? Então, sobrou o orçamentário. Então, senhores deputados, eu avoquei o presente projeto de lei, que deu entrada ontem no expediente desta Casa, foi lido. Como é um projeto simples, eu também fiz um relatório mais simples, mas dizendo a Vossas Excelências de que realmente está se tirando do orçamento da dívida não paga e colocando no orçamento da saúde para fazer a complementação do valor de 100 milhões de reais. Então, esse é o meu voto, que é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com cópia, permaneça como se encontra aprovado.
Deputado Bruno Souza, Vossa Excelência tem o ofício 0012.1/2020 que tem vistas. Vossa Excelência, com a palavra, deputado Bruno. Eu devolvo sem manifestação, senhor presidente. Deputado Bruno Souza faz a devolução sem manifestação. O ofício de número 0012.1/2020, em que tem autor o Governo do Estado, encaminha a minuta de alteração do Estatuto Social das Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, para que seja deliberado sobre o voto dos representantes do Estado no Conselho de Administração. No âmbito interno desta comissão, o relator é o eminente deputado José Milton Schaeffer, e Sua Excelência emitiu o seu relatório e voto. Aprovado no CCJ. Sua Excelência, o deputado José Milton Schaeffer apresentou o relatório que é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global apresentada por Sua Excelência. O deputado Bruno fez a devolução, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Presidente. Deputada Luciana Caminati. Eu quero só fazer uma menção, porque os trabalhadores da Celesc estão acompanhando esta sessão, então quero fazer um cumprimento aqui ao presidente, aos deputados e também aos trabalhadores da Celesc. E a importância que tem essa matéria, porque a alteração estatutária autoriza o aumento do capital da empresa de 1.340 para 2.600 milhões. Então, é o fortalecimento, claro, dessa empresa, né, com um capital ainda maior, e também enaltecer a importância que tem o voto, a participação dos representantes dos trabalhadores no conselho administrativo dessa empresa. Então, acho que é de bom consenso e respeito aí a toda a construção dessa empresa pública, né, que presta um grande trabalho graças aos trabalhadores, a toda a equipe que compõe o conselho, a direção, a administração, mas principalmente quem faz a gestão e o trabalho lá na ponta. Então, quero também só enaltecer e também cumprimentar todos os que acompanham esta sessão em nome dos trabalhadores. Obrigado, presidente. Senhor deputados, não havendo mais quem queira discutir, eu coloco... Deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a deputada Luciane e todos os colegas deputados também. Cumprimentando Carlos Wolff, que é meu colega em Lages, também, que ele é da Celesc, e solicitou também uma atenção especial nesse projeto, e analisando ele, de fato, ele contribui bastante para o desenvolvimento dessa instituição tão importante. Então, eu tenho meu voto também de louvor. Obrigado, presidente. Presidente. Deputado Bruno, com a palavra. Eu devolvi o projeto sem vistas e agradeço muito as pessoas que trouxeram e tiveram a boa intenção de trazer justificativas para o que estava acontecendo, para o que estava se tentando, já que o governo não se esforçou minimamente para mandar o projeto, o ofício, com alguma justificativa que nos fizesse entender, mas outras pessoas apareceram e tiveram a boa intenção de trazer as justificativas. Eu não tenho nada contra o aumento de capital, até é uma previsão legal, enfim, é algo que deve ser feito, só que votarei contrário ao projeto por conta que o parecer do deputado José Milton, ele inclui a emenda do deputado Fabiano da Luz, e que inclui uma dispensa de ponto para um conselheiro, e isso raramente nós vamos encontrar isso em qualquer empresa privada. Isso não é uma coisa que é algo que está se criando apenas em empresas públicas, tanto que os exemplos que se encontram são só na Casan, por exemplo, onde há dispensa de ponto. Então, eu não entendo como que nós vamos dispensar do ponto um conselheiro e não vamos dispensar os outros conselheiros, por exemplo. Não faz sentido. Não faz sentido. Por isso, meu voto será contrário, não pelo aumento de capital, mas porque foi absorvido junto a essa emenda do deputado Fabiano da Luz, que não deveria existir se a Celesc fosse de fato gerida em prol da sua eficiência e eficácia e não sofrer esse tipo de pressões externas para criar esse tipo de emenda. Então, eu voto contrário por conta disso.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação parecer e voto do deputado José Milton Schiffler ao ofício 0012.1/2020, em que é autor o Governo do Estado, que encaminha a minuta de alteração do Estatuto Social da Celesc para que seja deliberado sobre o voto dos representantes do Estado no Conselho de Administração. Em votação, os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontra. Aprovado. Deputado... Registro meu voto contrário, por favor. Aprovado por maioria, voto contrário, deputado Bruno. Deputado Bruno, Vossa Excelência também tem ainda em vista o 0231.3/2020. Devolvo sem manifestação, presidente. Sem manifestações. Faz a devolução sem manifestação, deputado Bruno, sobre o PL 0231.3/2020, que cria a figura do manual de manutenção com entrega concomitente à inauguração da obra pública, adota outras providências. No âmbito interno desta comissão, o relator é o eminente deputado Márcio Machado. E Sua Excelência emitiu seu parecer e voto, que é pela aprovação na forma da emenda substitutiva global apresentada pelo mesmo em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Deputado Bruno, também tem o PL 0200.7/2020. Presidente, o projeto 0200/2020 ele dispõe sobre o direito à visita virtual de familiares e pacientes internados em decorrência do novo coronavírus. É um projeto da lavra do deputado coronel Mocelin e a proposição trata de uma medida de acolhimento a pacientes internados vítimas de Covid-19, visando o seu bem-estar psicológico e emocional e assegurando o direito de contato próximo com familiares durante o tratamento. O meu parecer para esse projeto, meu voto é favorável. Senhores deputados, o deputado Bruno Souza relata o projeto de lei, o 0200.7/2020, de autoria do deputado coronel Mocelin, e Sua Excelência emite seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontra. Aprovado. Deputada Luciane Caminati, Vossa Excelência com a palavra. Projeto de Lei 309.8 de 2020, de autoria do deputado Ismael dos Santos, que estabelece a reserva de vagas para as mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar, nos editais de licitação que visem a contratação de empresas para prestação de serviços continuados e terceirizados no âmbito da administração pública estadual, autárquica e fundacional. Bom, então esse PL, ele tramitou na sessão do dia 17 de setembro deste ano, depois ele passou na CCJ, foi aprovado por unanimidade em 24 de novembro deste ano. E aqui, então, na LESC, passa, então, nesse momento para a Comissão de Finanças, que eu destaco que é dever do Estado desenvolver políticas públicas que visem garantir os direitos humanos das mulheres para resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, considerando a implementação de políticas públicas no sentido de promover ações para o enfrentamento da violência contra a mulher, a propositura do deputado Ismael está em harmonia com o artigo 3º da Lei Federal 11.340, que assegura às mulheres as condições para exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, alimentação, educação e etc. A Instrução Normativa número 9 de 2019 da Secretaria de Estado da Administração e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social dispõe sobre regras e diretrizes para a reserva de vagas para as mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, decorrente de violência doméstica e familiar nos contratos de prestação de serviço de mão de obra terceirizada no âmbito da administração estadual direta, autárquica e fundacional. Considerando que a Secretaria de Estado da
administração como órgão normativo do Sistema Administrativo de Gestão de Materiais e Serviços, conjuntamente com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social como órgão responsável por assegurar os direitos sociais das pessoas em situação de vulnerabilidade, risco e de violência do direito em Santa Catarina, já convalidaram uma reserva de vagas para as mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar, através da Instrução Normativa 9 de 2019, como citei. Desta forma, não vislumbramos óbices administrativos e operacionais que essa política pública seja tratada e assegurada, portanto, em lei, já que temos uma instrução normativa. Portanto, meu voto é pela aprovação do projeto de lei 309 de 2020, de autoria do deputado Ismael dos Santos. Senhores deputados, a deputada Luciane Carminati emite seu relatório e voto ao projeto de lei 0309.8/2020, em que é autor o eminente deputado Ismael dos Santos. E Sua Excelência emite seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria, no âmbito interno desta comissão. Em discussão. Não havendo que queira discutir em votação. Senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra aprovado. Sim, deputado, por maioria, com voto contrário, deputado Bruno. É isso, deputado Bruno? Isso mesmo. Vamos lá. Agora, deputado José Milton Schaefer. Vossa Excelência tem 3 projetos. Presidente, bom dia a todos os colegas deputados, também a deputada Luciane, nessa reunião aí na reta final. Eu quero relatar aqui o projeto de lei 0283.4 de 2020, que autoriza a cessão de uso de imóveis nos municípios de Chapecó, Mafra, Joaçaba, Caçador, Garuva e Bom Retiro. O autor é o governo do Estado e trata-se de um projeto de lei governamental para que este poder possa ceder de maneira gratuita à SIDASC, pelo prazo de 20 anos, os imóveis localizados nos municípios agora citados. Na verdade, a SIDASC são imóveis do Estado, mas precisa ter um termo de cessão de uso para que a SIDASC possa reformar, adaptá-los para o cumprimento da missão da companhia. A princípio, parecia, em função do ano eleitoral, ter algum óbice legal, mas a PGE e outros órgãos jurídicos já deram parecer favorável. Portanto, nesse sentido, não vejo como os imóveis já estão sendo ocupados pela SIDASC, que é apenas uma maneira de permitir que ela faça investimentos também. Então, nesse sentido, verifico que a proposição não importa em aumento de despesa pública e é compatível também com o orçamento do Estado vigente, estando pronto, portanto, apto para a tramitação nesse Parlamento. E o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei 0283.4 de 2020. Era isso, presidente. Senhores deputados, o deputado Milton Alves emite seu relatório e voto ao PL 0283.4/2020, que autoriza a cessão de uso de imóveis nos municípios de Chapecó, Mafra, Joaçaba, Caçador, Garuva e Bom Retiro. E ele emite seu relatório, que é pela aprovação da matéria. O deputado, vou pegar um gancho na fala do deputado José Milton Schaefer, quando ele fala na vedação eleitoral, né? Deputado José Milton Schaefer, quando se é amigo do rei, se é amigo do rei. Quando não se é amigo do rei, não se é amigo do rei. Pois bem, eu sempre tive claro que cessão de uso, doação, entre entes federados, não há qualquer proibição ou vedação de lei eleitoral, que é o caso específico. Pois bem, mas há 3 anos atrás, a Prefeitura de Santa Amaro tinha interesse numa situação, e como nós éramos oposição, deputado Milton Alves, a PGE disse que, em razão de ano eleitoral, não podia fazer. E aí, atendendo a uma solicitação da Secretaria de Estado da Administração. Mas esquece, os senhores e senhoras, que este ano, em ano eleitoral, foram pelo menos 2 dezenas de projetos de lei de fazendo doação, cessão de uso de terrenos ou de imóveis do Estado para os mais diversos órgãos e sessões. Então, 2 pesos, 2 medidas. Mas eu vou votar a favorável, mas que em 2022
né, a PGE, eu vou lhe dizer aqui, não cometa a besteira que cometeu anos atrás. Em discussão, parecer derivado, deputado Milton Alves, não havendo que queira discutir em votação. Senhor deputado, concordam, permaneça como se encontra aprovado. Deputado José Milton Chefe, Vossa Excelência ainda com a palavra. Nós vamos ter que votar de novo, né? Porque o parecer não foi do deputado Milton Alves, em que pese Desculpe, é que ele está... Eu sei que a preferência do... Vossa Excelência tem razão, deputado José Milton Chefe. Vossa Excelência tem razão. É que ele está aqui ao meu lado, ele está bem próximo aqui do meu lado, aqui, está junto com o secretário Paulo Eli aqui. Mas o parecer de voto do deputado José Milton Chefe foi pela aprovação. E eu acompanho Vossa Excelência. E rogo que a PGE em ano eleitoral não faça mais do que fez anos atrás. Mas Vossa Excelência continua com a palavra. Então vamos relatar aqui o projeto de lei 0227.7 de 2020, que acrescenta aí o dispositivo à lei 13.136 de 2004, permitindo a autodeclaração para isenção de impostos sobre transmissão de causas mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o nosso ITCMD. O autor do projeto é o eminente deputado Bruno Souza, e o que ele está propondo também já teve vários pedidos de diligências, tanto pela PGE, recentemente citada, como pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também pela Secretaria da Fazenda, e todas as proposições foram acolhidas, apenas sugerido aí uma emenda para adequação da redação, que já foi apresentada na CCJ, e o projeto encontra-se alinhado também com essas instituições. Na verdade, o projeto de lei, de maneira bem simples no nosso relatório, ele diminui a burocracia para entidades, ou CIPs, né, de interesse público que tenham sido reconhecidos pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, a instituição que teve o reconhecimento pela Assembleia Legislativa como OCIP, ela, se for receber algum bem, ela se autodeclara e ela não precisa passar por toda uma burocracia da Secretaria da Fazenda, que muitas vezes demora anos. Por isso, o deputado Bruno Souza apresenta aqui um projeto com muitos méritos, a quem eu cumprimento, e tenho aqui a satisfação de relatar. Então, entendo de que o projeto de lei não a sua finalidade promove o interesse público, desde que atendida, né, as sugestões já citadas aqui na emenda substitutiva global. E ante ao exposto, com fundamento no regimento desta Casa, o nosso voto nesta comissão é pela admissibilidade do projeto de lei em voga nesse momento, o projeto de lei 0227 de 2020. Era isso, o voto é pela aprovação, presidente. Senhoras deputadas e senhores deputados, deputado José Milton Chefe emite relatório e voto ao projeto de lei 0227.7/2020, e que é pela aprovação da matéria, e o autor dela é o eminente deputado Bruno Souza. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, se concorda, permaneça como se encontra aprovado. Vossa Excelência, com a palavra ainda. Presidente, quero relatar o projeto de lei 22.7 de 2019, cuja autora, que institui o Programa de Política de Incentivo à Economia Criativa no Estado de Santa Catarina. A autora do projeto é a eminente deputada Paulinha, e trata-se de um projeto que almeja aí fomentar a economia criativa por meio de ações de incentivo e instrução ao setor, executadas pelo poder público, bem como pela indicação de fontes de financiamento para a concessão de linhas de créditos diferenciadas para esse setor, que vem crescendo bastante aqui em Santa Catarina. No âmbito desta comissão, nós não encontramos, né, aqui nenhum óbice para a sua tramitação. Ela passa a ser transformada em lei, somente criará despesas após a sua inclusão nos programas do governo do Estado e nas ações de peças orçamentárias, ou seja, na LDO e na LOA, e que são de iniciativa do chefe do Poder Executivo, ou ainda por meio de proposições acessórias. Diante do exposto,
O nosso voto é pela aprovação do presente projeto de lei. É pela aprovação o parecer e voto do deputado José Milton Schaefer, ao PL 0022.7/2019, de autora da eminente deputada Paulinha, que institui o Programa de Política de Incentivo à Economia Criativa no Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado Bruno, quer a palavra? O voto contra. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado concorde, permanece como se encontra. Aprovado por maioria, com o voto contrário, deputado Bruno. Deputado Márcio Machado, Vossa Excelência com a palavra. Mas eu tenho algum projeto, presidente? Eu acredito que... Tem. Perdão. Dispõe sobre a obrigatoriedade... Isso. De... O responsável técnico por instituição de longa permanência para idosos possuir formação de nível superior na área da saúde. Bom, presidente, eu fiz uma análise do projeto e entendo pela sua admissibilidade. Pois não, deputado Márcio, desculpe. Senhor presidente, eu entendo pela admissibilidade do projeto em tela, deputado Felipe Estevam, que dispõe sobre a obrigatoriedade de o responsável técnico por instituição de longa permanência para idosos possuir formação em nível superior na área de saúde. Pois não. Senhores deputados, senhora deputada, deputado Bruno, deputado Márcio Machado, emite seu relatório e voto ao PL 0289.0/2020 e de autoria do deputado Felipe Estevam, que dispõe sobre a obrigatoriedade de o responsável técnico por instituição de longa permanência para idosos possuir formação em nível superior na área de saúde. O voto é pela aprovação. Em discussão. Eu gostaria de vistas, presidente. Deputado Bruno. Vistas também, senhor presidente. Vista em gabinete. Vistas também. Vista em gabinete, deputado Milton Alves, deputado Bruno Souza. Senhores deputados, não há mais matéria pautada. Agora vamos aos projetos extra-pauta. Tenho 364 que é pautado. Doutor, na realidade, nós vamos parecer, está ok, na realidade. Presidente. Deputado, desculpe. Está chegando o final do ano, deputado Milton. Tem que virar a folha. Nós temos ainda deputado Valdir Cobalcini, que vai fazer o relatório em nome do deputado Gerri, ao PL 0017.0/2019. Vossa Excelência com a palavra, deputado Valdir Cobalcini. Bom dia, presidente, deputado Marcos Vieira, deputada Luciane, demais deputados, secretário da Fazenda, Paulo Eli. Presente projeto de autoria da deputada Ada De Luca, cujo relator deputado Gerri Comper, em função da necessidade de deslocamento e pelo passamento do prefeito de Rio do Oeste, nos pediu que fizéssemos em seu nome. Eu vou ler a síntese do projeto e das respostas às diligências que foram feitas. A Celesc manifestou-se pela inconstitucionalidade da proposição por almejar legislar sobre matéria de competência privativa da União, conforme artigo 22, incisos 4º e artigo 21, incisos 12, a linha B da Constituição Federal, bem como pela ilegalidade por afrontar a legislação sobre o tema e a sua regulamentação, a saber, a Lei Nacional 9.991, de 24 de julho de 2000, que dispõe sobre a realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento em eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica e da outras providências. E a Resolução ANEEL 556, de 2 de julho de 2013, que aprova os procedimentos do Programa de Eficiência Energética. A Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Justiça
e Cidadania pronunciaram-se de modo semelhante pela inconstitucionalidade formal da proposição, uma vez que a organização administrativa do Estado compete privativamente ao chefe do Poder Executivo, alertando para a inviabilidade financeira e orçamentária da execução da proposta em face das 1.073 unidades escolares públicas existentes em Santa Catarina, o que representa aproximadamente 2.445.808 metros quadrados de área construída. Voto. Desse modo, sob o viés delineado, entendo que a proposição em análise não cumpriu os requisitos necessários para a sua conformação ao orçamento estadual, em especial as condicionantes preceituadas nos incisos 1 e 2 do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam a estimativa do impacto financeiro orçamentário das medidas propostas no exercício em que entrem em execução e nos dois subsequentes. E 2, a declaração do ordenador da despesa de que o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual, PPA. Ademais, conforme dispõe o artigo 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a geração de despesa que não observar os requisitos supramencionados será considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público. Desta forma, corroborando a manifestação dos órgãos de administração estadual consultados, entendo que o projeto de lei em tela não merece prosperar neste Parlamento. Ante o exposto, com fundamento nos regimentos, artigos 73, inciso 2º, 144, inciso 2º e 145, caput, parte final, voto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação pela inadmissibilidade do prosseguimento regimental a tramitação do projeto de lei 0017.0/2019 por entendê-lo incompatível com as normas orçamentárias vigentes. Era isso, senhor presidente. Senhora deputada, senhores deputados, deputado Cobalcini, que hoje substitui o deputado Jair Comper, emitiu o relatório e voto ao PL 0017.0/2019, que dispõe sobre a instalação de painéis solares fotovoltaicos nas escolas da rede pública estadual, Presídio Penitenciário de Santa Catarina, a autora a deputada Ada de Luca. E Sua Excelência emitiu o relatório e voto, que é pela rejeição da matéria, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concordo, permaneça como se encontra aprovado. Deputada Desculpe, deputado Luciano Carnato. Em relação a esse PL, só vou me abster, porque o conteúdo... aprovado por maioria com abstenção da deputada Luciane Carminati. Quer deixar o seu projeto por último, deputado Milton? Pode ser. Pode ser. Vamos deixar o projeto do deputado Milton Mobres, que é o 364, que ele ainda está finalizando. E vamos, então, vou pedir permissão para perguntar aos senhores deputados se há projetos extra-pauta. Eu tenho um projeto extra-pauta, que é de origem governamental, que é o PL 0376.8/2020, de autoria do Governo do Estado, que altera a tabela 3 da Lei 7.541, de 1988, que dispõe sobre as taxas estaduais e estabelece outras providências. É de interesse do DETRAN o projeto de lei deu entrada nesta casa no dia de ontem, infelizmente, mas para que o Estado possa ter tempo de fazer adesão ao sistema nacional, nós precisamos deliberar esse projeto no dia de hoje, que é o que regulamenta o RENAVE, que desde o ano de 2017, nunca havia sido desenvolvido pelo DETRAN. Então, é um projeto extremamente importante e que trata da cobrança de uma taxa que vai ser diminuída de R$ 151,44 para R$ 35.
Então, é uma transferência, quando se ocorre uma transferência de veículo, no formato tradicional, tem-se um custo de R$ 151,44. E que o custo da transferência eletrônica deverá ser um valor menor, por se tratar de um processo mais conciso e sem a necessidade de expedição de documento de papel de segurança, né? Para que se tenha a adesão dos estabelecimentos que comercializam veículos, estimulando a inclusão nas transações do sistema, que até então permanece na informalidade, propõe-se um valor bem menor, ou seja, de R$ 35. Então, tem aqui todo o arrazoado, eu examinei a documentação, mas também me permito fazer uma emenda ao presente projeto de lei, tenho de acordo também do secretário Paulo Eli, da Fazenda. E a minha emenda, senhores deputados, é nos seguintes termos, que casualmente aconteceu comigo, e se aconteceu comigo, acontece com milhares de pessoas em Santa Catarina. Foi o caso do meu carro. Eu financiei o meu carro, ficou alienado durante 24 meses, e foi pago todo o financiamento, e ao fim desse financiamento, eu fui retirar a segunda via do documento, do certificado de propriedade do veículo em meu nome, sem, evidentemente, constar o carimbo da alienação fiduciária, né? O Detran me informou que não podia liberar isso sem com que eu tivesse que pagar uma taxa de 150 e poucos reais. Eu disse, isso não é justo, né? Então, até hoje, eu estou andando com... Ainda não consegui, que eu me surgi contra, eu não consegui ainda a segunda via do certificado, porque lá consta alienado ao Bradesco, né? Alienado ao Bradesco. Então, deputado Cobachini, nós viajamos, eu normalmente viajo com o meu próprio carro, e se um dia desse eu quiser passar a fronteira, eu não posso passar, porque eu tenho que pedir autorização para o banco, porque o carro, na verdade, está no meu nome, mas o verdadeiro proprietário é o banco, apesar de eu ter pago. Então, eu fiz uma emenda para suprimir essa taxa do rol das taxas cobradas para o Detran. Então, quem quer que seja o catarinense que vai pedir a segunda via do certificado de propriedade do veículo, quando acaba de pagar o financiamento, não paga absolutamente nada. Então, essa é a minha emenda, que já está aqui acostada. Diz o seguinte, não se aplica a taxa de alteração de dados do veículo proprietário, o código 2.4.2.4, após a quitação de financiamento ou alienação fiduciária, quando da emissão da segunda via do certificado. Então, essa é a minha emenda, eu estou fazendo constar nesse projeto. E o meu voto, senhores deputados, é pela aprovação da matéria. Então, coloco em discussão, deputado Márcio Machado, deputado Milton Alves, deputado Luciano Caminato também. Deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Quero cumprimentá-lo pela emenda. De fato, isso ocorre, é bem constrangedor. Aconteceu comigo também, só que eu paguei 154, não fui tão insurgente como o senhor, né? Deveria, sim, eu ter feito, mas daí a gente quer ter o documento para a gente poder transitar de forma tranquila. Mas, enfim, então, parabéns, é muito importante, é uma taxa abusiva, porque tu já concluiu, e quando você já pagou todos os seus deveres, e quando você paga as taxas, o documento tem que vir já sem ter alienação. Liberado. Em relação ao banco. Muito obrigado, presidente. Deputado Luciano Caminati. Não, presidente, eu só solicito vista aqui em mesa. Gostaria de... Tira a máscara. Como, deputada? Solicito vista em mesa do projeto. Vista em mesa, deputada Luciano Caminati e deputado Milton Alves com a palavra. Só cumprimentando o senhor presidente, cumprimentar o secretário Paulo Eli, que está aqui, deputada Luciana e demais deputados. Esse é o tipo, deputado Cobachini, do bom projeto que nós deveríamos ver mais nessa Casa Legislativa, que é o projeto que reduz taxas e cobranças e tem uma finalidade importantíssima. Esse setor ainda, deputada Luciana, é um setor que ainda sonega por conta de impostos. E como é ruim, né, para uma loja que vende lá carros, uma concessionária dificilmente faz isso, mas as lojas menores, de não poder fazer a devida legalização da transação. Quando você bota taxa e impostos demais, ele compra e vende sem passar pelo trâmite da secretaria, né? Já houve evolução nesse sentido em Santa Catarina, né, com o novo ICMS aplicado, que já formalizou bastante, e essa é uma taxa importante. E ontem eu recebi, inclusive,
deputado Marcos, ligação do setor, né, dizendo, olha, isso vai ajudar muito na formalização dos negócios, principalmente dos menores. Então, parabenizar pela iniciativa, né, e também a sua emenda, que é importante. Senhor deputado Luciano Carminati, já está apto a fazer a devolução? Presidente. Deputado Bruno, por gentileza, com a palavra. Quando que o projeto chegou na casa? Deu entrada ontem, foi lido no expediente de ontem. Infelizmente, deputado Bruno. Infelizmente, deputado, porque é um projeto que o senhor pode fazer contribuições e eu tenho certeza que nós aqui também teríamos contribuições para fazer, ainda mais porque o DETRAN é um calo na vida do catarinense, é um órgão que precisa, sim, ser muito estudado por essa casa e nós não vamos ter a oportunidade de fazer manifestação nenhuma sobre ele. Eu lamento muito por nós perdermos essa oportunidade. O senhor teve uma experiência pessoal com o DETRAN, nós também aqui, os deputados, também devem ter suas experiências e suas contribuições, e nós estamos hoje perdendo uma grande oportunidade de fazer algo que é necessário, uma revisão em outros aspectos desse nosso departamento estadual. Então, eu lamento, eu fico aqui numa posição entre, se eu voto contrário, eu peço vistas, nós deixamos de reduzir uma taxa, mas eu aprovo dessa forma assoldada e perco a oportunidade de contribuir. Como não quero deixar o catarinense com uma taxa mais elevada, eu me vejo obrigado a votar favorável, porque não quero perder a oportunidade de reduzi-lo. Mas quero aqui manifestar meu pesar, meu lamento, por nós não podermos discutir essa matéria de forma mais profunda e me parece tanto injusto, porque nós não podemos dar nossas contribuições aqui. Deputado Bruno, senhor presidente, com deputado Milton Alves, depois eu quero, foi muito importante a fala do deputado Bruno, eu quero depois voltar a falar nesse assunto. Deputado Bruno, acho que é pertinente a vossa fala, eu mesmo já fiz manifestações também sobre o DETRAN, que é um caos, né? Ele poderia ser muito mais eficiente, muito menos custoso e muito menos burocrático. Eu acho que essa sua fala enseja uma missão para nós da Assembleia Legislativa para o próximo ano. Vamos provocar isso, deputado Bruno. Vamos nós aqui provocar o governo, temos aqui um representante do governo à mesa, que é o secretário da Fazenda, né? E vamos provocar o governo para nós fazermos uma mexida necessária no DETRAN, no que diz respeito às leis e à facilitação do serviço tão importante para o cidadão catarinense. Eu acho que essa sua fala é pertinente. Vamos aproveitar essa fala para fazermos esse desafio para nós mesmos, provocarmos o governo no próximo ano para nós melhorarmos isso. Obrigado. Deputado Bruno, eu quero tratar um pouquinho da fala de Vossa Excelência, acho muito pertinente, está aqui ao meu lado o secretário de Estado da Fazenda, né? Lembro-me bem, quando esta casa, no final de 2018, aprovou o novo regimento da Casa. E lá no novo regimento consta de que todos os seus deputados, para terem aprovado os seus projetos e transformado do regime ordinário em regime de prioridade, tem que fazer o requerimento até o dia 15 de setembro. Então, se Vossa Excelência tem algum projeto tramitando nesta Casa e que tenha feito o requerimento para transformar em regime de prioridade até o dia 15 de setembro, o senhor vai ter a oportunidade de ver o seu projeto vir a plenário, inclusive no último dia da sessão legislativa. Por que dia 15 de setembro? Porque de 15 de setembro até o final, praticamente 70, 80, 85 dias. É o tempo de que ele teria condições de tramitar em todas as comissões. Mas, se não tramitar em nenhuma condição, mesmo tendo requerido um prazo tempestivamente, o presidente pode, no último dia, puxar para o plenário. O que é que acontece com o governo? O governo, ele não... para o governo não tem limite, ou seja, ele manda no último dia e nós temos que aprovar. É o que está acontecendo com esse projeto de lei. Então, qual é a ideia que nós temos aqui? É botar também um limite ao governo. Quando se tratar, em especial, projetos de lei de interesse financeiro, especialmente financeiro, tá? Tem que ser dada a oportunidade dos 40 deputados examinarem o projeto com muito tempo, com muita tranquilidade. Então, nós estamos trocando ideia com o deputado Milton Alves para também dar um tempo ao governo do Estado. Ora, a partir do ano que vem, quer tramitar projeto de lei dessa natureza,
Então, mande com 45 dias de antecedência, que é o prazo normal de um projeto de lei para tramitar em regime de urgência. E aí sim, todos nós teremos tempo de examinar o projeto de lei dentro de uma normalidade. Então, uma ideia que nós estamos amadurecendo, né? O deputado Milton Alves está estudando, eu quero que ele vai tratar dessa matéria também no 364. É muito importante isso para nós. Veja bem, todo um conjunto de taxas, né? Nós vamos aprovar aqui agora, sem praticamente estudar. Se tivesse dado entrada nisso 45 dias antes, nós teríamos feito todo o debate aqui na comissão e depois no plenário com os senhores deputados. Então, essa é a ideia, mas a fala de Vossa Excelência realmente é muito, muito importante. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Deputada Luciane Caminati, Vossa Excelência já está apta a fazer a devolução do projeto para deliberarmos? Sim, eu faço a devolução sem manifestação e quero só enaltecer. Dificilmente eu concordo com as manifestações do deputado Bruno, mas hoje tem que reconhecer, assino embaixo toda a sua manifestação, deputado Bruno. Acho que é muito pertinente, né? Temos que ser justos aqui. E, de fato, precisamos garantir também um limite de tempo, porque Vossa Excelência é o relator e é o presidente dessa comissão. Então, Vossa Excelência tem acesso até às matérias, mesmo que fosse ontem, mas nós só agora. E agora fica entre a cruz e a espada, né? Ou vota pelo mérito, ou, né, corremos o risco de votar contrários e também trazer prejuízos à população, e não podemos fazer isso. Então, só quero deixar aqui esse registro. Mas, deputada Luciane Caminati, nós temos que criar um dispositivo para botar um limite para o governo também nesse sentido. Para poder, o governo tem que ter consciência de que os deputados precisam também examinar, precisam estudar a matéria. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o parecer e voto do deputado Marcos Vieira, que é pela aprovação ao PL 0376.8/2020, com uma emenda aditiva. Em votação, senhor deputado, concordam, permaneçam como se encontrar, aprovado. Faz favor, põe aqui, ó. Põe junto com a palavra o deputado. Mais algum deputado tem projetos extra-pauta? Nós ainda ontem fizemos distribuição de projetos aos senhores deputados. A sugestão, eu quero já colher desde já dos senhores deputados, é nós deixarmos a comissão em aberto para eventual a possibilidade de deliberação de algum outro projeto. Vou fazer já consulta. Vossas Excelências concordam em deixar aberta a reunião? Havendo a concordância, desde já fica aberta a reunião. Como? Presidente, nós não vamos deliberar o 364? Sim, vamos deliberar sim. Vamos deliberar agora. Deputado Milton Alves com a palavra. Presidente, só pela ordem. Deputada Luciane Caminati, pela ordem. Me manifesto favorável a deixar a comissão em aberto, mas eu gostaria que, imediatamente, quando fosse concluída a reunião de líderes ao meio-dia, que nós pudéssemos ter a pauta para, inclusive, ir para a reunião sabendo qual é a pauta da Comissão de Finanças. Sim, com certeza. Vossa Excelência será cientificada. Presidente. Deputado Bruno. Eu tenho uma extra pauta muito simples aqui também, se eu puder relatar. Vossa Excelência solicita a inclusão de um projeto extra-pauta. Consulte os seus deputados. Havendo concordância, Vossa Excelência com a palavra. Pode falar, deputado. 20.5/2020, deputado Altair Silva, institui no Estado de Santa Catarina a política estadual de incentivo à permanência dos jovens e adultos no meio rural por meio da qualificação de oferta educacional e adota outras providências. O projeto cria uma política de permanência do jovem no meio rural, já praticada, inclusive, pelo governo. A Secretaria de Educação, a Secretaria de Agricultura e a IPAG foram favoráveis. E a Secretaria da Fazenda também não verificou nenhum óbice, então não há motivo para não dar um parecer pela aprovação. É pela aprovação, parecer e voto do deputado Bruno Souza, ao PL 020.5/2020, que é autor do deputado Altair Silva, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concorda, permanece como se encontra, aprovado. Senhor deputado, mais algum projeto extra-pauta? Antes de passar a palavra ao deputado Milton Alves, eu preciso de 30 segundos com eles.
Com a palavra, então, o deputado Milton Obres. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, nós temos aqui o projeto de lei 364.4/2020, que altera as leis 3.938 de 1966, lei 5.983 de 1981, lei 7.541 de 1988, a lei 10.297 de 1996, a lei 14.954 de 2009, 17.649 de 2018, 17.662 de 2019, 17.763 de 2019, 17.878 de 2019, estabelece outras providências. De autoria do Governo do Estado, eu tive a oportunidade de conversar com alguns deputados da nossa comissão já, e por isso está aqui o secretário da Fazenda, Paulo Eli, também, porque, na verdade, todos nós, deputado Paulo Eli, ficamos assim bastante surpresos com um projeto tão complexo, né, que envolve tanta coisa, embora o regime de ICMS ele é dinâmico e precisa dessas alterações, ainda mais que estavam vencendo o prazo, mas chegou na semana passada aqui na casa, né, e a maioria dos deputados não teve nem a condição de analisar. Então, nós hoje pela manhã, eu e o deputado Marcos Vieira ainda tiramos algumas dúvidas sobre o projeto com o secretário Paulo Eli, e fizemos aqui algumas alterações, para a gente contemplar tudo aquilo que tinha necessidade nas alterações de lei, que o prazo vence agora em 31 de dezembro, para que não se perca esses benefícios. Tem aí a restituição daqueles benefícios que nós discutimos aqui em 2019 e que nós estamos acatando também, só que estamos botando prazo, né, que o secretário não tinha. Foi um debate que fizemos ainda hoje de manhã, nós insistimos nisso, embora ontem à noite teve a aprovação de uma lei no Congresso que diz que esse prazo não vai poder mais valer, mas o Estado tem até junho do ano que vem para fazer essa reinserção e vai nos permitir, então, discutir com os setores e com a Fazenda, né, essa eliminação de prazos, e por isso que nós resolvemos deixar aqui. Tem também uma emenda do deputado Bruno. Só estou fazendo um resumo para facilitar todo o trabalho, depois eu vou ler o voto que diz um pouco mais detalhado, que suprime a questão da alteração, da mudança da taxa Selic, que hoje é muito baixa, né? E o secretário da Fazenda estava propondo 1% de juros ao mês, inclusive tivemos uma manifestação da Federação da Indústria contra isso. O secretário fez hoje explanações aqui até que são plausíveis, mas nós, como relator, resolvemos acatar a emenda do deputado Bruno, suprimindo esse item do texto, para que a gente discuta isso no início do ano, para termos tempo para discutir, né? Tem os argumentos, então a Secretaria vai mandar outro projeto para cá, nós vamos chamar os setores, vamos nós discutirmos isso antes de aprovarmos, então, nesse projeto nós tiramos fora. Tínhamos também decidido tirar fora do parecer o artigo 7º da Lei 10.297, que acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 13º, que estabelecer na saída de mercadorias para estabelecimento localizado em outro estado do mesmo titular, a base de cálculo do imposto será acrescido os custos incorridos até o estabelecimento, tais como frete, seguro e demais despesas de aquisição, bem como os custos incorridos no local de armazenamento, logística e distribuição. Na verdade, inclui aqui um mecanismo chamado de valor agregado, né, nessa transação. Nós tínhamos decidido de deixar esse também fora do nosso parecer. E hoje pela manhã, com a explanação do secretário Paulo Eli, nós resolvemos mantê-lo novamente, porque isso aqui ele vai corrigir, já é um acordo feito com grandes redes do Estado, vai corrigir uma distorção que, por exemplo, Renner, Avan, essas empresas, elas pagam mais ICM
nas lojas dos outros estados do que pagam em Santa Catarina, porque eles transferem toda a mercadoria pelo valor de aquisição. Então, o ICMS paga na ponta. Com esse dispositivo, eles lançam todo o valor agregado, a loja deles no outro estado vai se creditar, né, por uma transferência de valor maior, consequentemente vai pagar menos imposto lá no Paraná, no Rio Grande, e vai pagar mais imposto em Santa Catarina. Então, isso, na nossa visão inicial, sem a explanação, estávamos entendendo aqui como um aumento de carga tributária, e nós somos frontalmente contra aumento de carga tributária, mas, na verdade, esse dispositivo é para corrigir essa distorção que vai aumentar a arrecadação do Estado, sem criar ônus para a economia e os setores que estão instalados aqui. Então, a gente resolveu manter. E, no mais, nós fixamos os prazos que o secretário havia tirado, todos os prazos, e tem aqui um instrumento bastante importante também, que são a instituição, as novas disposições, que é a cópia do benefício do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, que está aplicando nessa lei, que trata-se da redução de base de cálculo para a saída interna de gêneros alimentícios da agricultura familiar, conforme escalonamento previsto por faixa de faturamento. Então, está copiando o benefício do Rio Grande do Sul, então isso nós vamos ficar melhor. Então, nós estamos também mantendo tudo isso aqui. Cópia de benefício do Paraná, que, de acordo com o CONFAS, nós podemos copiar aquilo que é bom, né, e que dá competitividade. Então, não tem por que nós postergarmos isso, né? A regra prevê aí o crédito presumido que resulte na carga final de 8% nas saídas internas e interestaduais de mercadorias relacionadas a filmes plásticos, sacos industriais, filmes picotados e soldados em forma de saco, filmes plásticos para revestimentos, sacos e sacolas com solda lateral, sacos para lixo e sacolas plásticas. Se nós não fizéssemos isso, consequentemente, as indústrias aqui perderiam competitividade para o mesmo setor no Paraná. Assim também como o artigo 36, cópia do benefício do Paraná, que concede o diferimento na aquisição de energia elétrica, gás natural, industrial, na aquisição de bens para ativo permanente, importação de máquinas e peças para o processo produtivo de matéria-prima, e também o artigo 37, também copiando o benefício do Paraná, instituindo aqui em Santa Catarina, crédito presumido na importação por meio de portos e aeroportos catarinenses, de matéria-prima, materiais e embalagens para utilização no processo produtivo, farinha, fio de algodão, vidro, espelho, fósforo, componentes de uso automobilístico, malte cervejeiro, artigos de mesa e cozinha. Também cópia do benefício do Paraná, o artigo 38, o artigo 39, que internaliza também o convênio 5 de 2019, que diz respeito à remissão e anistia de créditos constituídos em operações realizadas por cooperativas de agricultura familiar, que também é importante. Então, dos itens, algum comentário que merece, daí eu vou ler o voto que fica mais, e foi também a emenda aqui do deputado Bruno Souza, supressiva do artigo 4, que estabelece o percentual mínimo de juros de mora igual a 1% ao mês. O voto. Procedo à análise atinente aos termos do artigo 73 da Realesc, dos aspectos financeiro e orçamentário, conforme disposto no artigo 73, quanto à sua compatibilidade às peças orçamentárias, especificamente acerca da tributação, arrecadação, incentivos fiscais, convênios no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, e ainda quanto ao mérito da proposição. Das disposições afetas às normas tributárias, bem como a internalização e atualização dos convênios autorizados pelo CONFAS, não vislumbro qualquer óbice na esfera processual. Salienta-se que a política tributária de restituição de benefícios é tema amplamente discutido nessa Casa Legislativa, sempre da forma mais transparente possível, com a participação
do Poder Executivo e da sociedade. Sob o viés tributário e nos aspectos gerais do interesse público, relacionado ao prazo ínfimo para análise da proposta de tal complexidade, somado ainda à necessidade de prorrogação de convênios vincendos, entendo que se faz necessário aprofundar as questões apresentadas, sobretudo no que tange às disposições que incorrem no aumento direto ou indireto das taxas e impostos das cláusulas vigentes e novos dispositivos. Nesse contexto, no entendimento desse relator, entende prudente que se promova as seguintes alterações. Primeiro, os projetos de alteração de normas tributárias de origem do Executivo deverão ser enviados à Assembleia Legislativa com um prazo mínimo de 45 dias, que é o prazo de regime de tramitação de regime de urgência, secretário Paulo Eli. Então, isso é vamos deixar aqui consignado nesse relatório, para que todos nós tenhamos a condição, deputado Cobalcini, deputado Bruno, de fazer o devido debate, porque essa casa tem como prática, e essa Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, de debater todo e qualquer ajuste com os setores produtivos, que é a melhor forma de transparência possível. Me permite, deputado Milton Alves, talvez Vossa Excelência não tenha colocado, mas com 45 dias de antecedência para ser aprovado no mesmo exercício. Ok. Para ser aprovado no mesmo exercício. Ok. Acatado. Só para não ter mais esses afogadilhos no próximo ano, secretário Paulo Eli. 2. Suprimir os textos que tratam direto ou indiretamente do aumento de taxas e impostos, que na verdade é a supressão só na questão da taxa de juros, porque aquele outro nós incorporamos aqui, que eu já faço a leitura aqui embaixo. A medida se exige especialmente pelo fato do prazo mínimo concedido para o debate com a sociedade e até mesmo com os demais parlamentares. Além do mais, apesar do volume de informações contidos na exposição de motivos, as folhas 37 a 75, em seus mais de 330 parágrafos, não se identificou justificativa plausível nos respectivos atos que fossem além da vaga abordagem de possível aumento de receita, sem destaque sequer para a projeção. Esse item nós vamos readequar, porque tivemos as devidas explicações hoje pela manhã, e essa parte do relatório já estava escrito, secretário Paulo Eli. Nós vamos fazer essa devida correção. Nesse sentido, considero adequada a supressão do artigo 4º, que estabelece o piso de 1% ao mês para os juros de mora, que é a emenda supressiva do deputado Bruno Souza. Alterar as cláusulas de vigência de internalização dos convênios com FAS, na perspectiva desse relator, a fixação do prazo razoável, no caso 18 meses, para análise da efetividade dos benefícios, é prática que se exige e que denota atenção especial. E isso, de acordo com o que foi aprovado ontem, teremos tempo no ano que vem para fazer as devidas correções. Nesse sentido, com exceção daqueles convênios com autorização afeta a saúde, esses não fixamos prazo, já, né? Bem como aqueles com prazos e quantidades limitados, for estabelecido no texto relacionado aos convênios, o prazo sugerido de forma a estender sua autorização por período que possibilite mensurar resultados, o artigo 11, incisos 1, 2 e 3, artigo 2 e artigo 13, incisos 1 e 2, artigo 14, incisos 4, 5 e 7, artigo 18, artigo 19, artigo 20 e artigo 21, incisos 1 e 2 e artigo 22. Também são temas alterados o artigo 25, que restabelece a data para reexame dos benefícios restituídos na forma dos projetos de lei para junho de 2022, retirado pelo texto original. Artigo 6º, a autorização para a atualização das taxas por decreto. Foi fixado o prazo, que pode fazer o decreto agora para o ano que vem e assim sucessivamente. Por fim, aportaram a este relator temas sugeridos pela própria Secretaria de Estado da Fazenda, de caráter aditivo,
no que compreende: 1. Inclusão de cópia de legislação dos estados vizinhos, nos termos do parágrafo 8º da Lei Complementar 160/2017, com pretensa redução da base de cálculo para saídas internas para equipamentos de automação, informática e de telecomunicações. Aqui também, consensada com a Fazenda, fizemos uma correção da parte dos equipamentos de informática e telecomunicações, adequando a própria lei federal. Tínhamos aqui, por exemplo, incentivo para a importação daqueles monitores antigos, aquelas caixas de computador, que já não se usa mais, e não estava lá a NCM dos equipamentos sofisticados, de LED, etc., com toda a sofisticação. E agora incluímos, conforme a lei federal, os itens, simplesmente, e isso passam a vigorar e que vai dar mais dinamismo, porque temos grandes players em Santa Catarina que isso, com certeza, aumentará as importações do nosso estado. Inclusão das despesas com o Fundez no cômputo para fins de cumprimento do percentual mínimo de aplicação e desenvolvimento do ensino, especificamente no ano de 2020. Esse foi um pedido feito pelo secretário. Eu também conversei separadamente com alguns componentes da Comissão de Finanças, que eu já tive a oportunidade de conversar. O Estado teve um incremento muito forte na arrecadação nesses últimos meses. Tivemos a pandemia, a paralisação, no primeiro momento, de todos os investimentos relacionados a tudo, e parou a educação, e fica lá o problema para cumprir os 25% de educação, que várias medidas nós mesmos aqui da Comissão de Finanças levamos ao secretário, como é o caso da liberação de mais de quase 120 milhões para as escolas municipais, que vai ser pago agora até o dia 22, que vai ajudar, e a inclusão desse artigo do Fundez na prestação de contas desse ano, e colocamos só esse ano, porque inclusive no orçamento que nós aprovamos antes, deputada Luciane, já colocamos lá um valor bastante, se não me engano, 200 milhões, ou 150 milhões, para essa rúbrica, porque havendo novamente um incremento de receita no ano que vem, está lá dentro da educação que nós podemos ter esse artifício de repassar aos municípios, para as escolas municipais, recursos que poderão ser bem aplicados, que é esse o objetivo da gestão pública. Ademais, devido à substancial modificação do projeto de lei, entendo apropriado apresentar a emenda substitutiva global em anexo, na qual acato e incorporo a emenda de página eletrônica 132, de autoria do deputado Bruno Souza, bem como citadas alterações da minha lavra. Ante o exposto, votamos, então, pela compatibilidade e adequação orçamentária e financeira do projeto de lei 364.4 e, no mérito, pela sua aprovação. E aqui também, com a permissão dos colegas deputados, nós vamos fazer um adendo de um erro na lei orçamentária que nós aprovamos anterior, onde a deputada Luciane Carminati nos fez a solicitação, onde ela muda a destinação de uma emenda de um município para outro, que saiu equivocado na lei orçamentária, e nós vamos colocar esse dispositivo aqui para que o governo não tenha, tenha a previsão legal para fazer esse repasse no ano que vem. Então, deputada Luciana, era isso o relatório do senhor presidente. Senhora deputada, senhores deputados, deputado Milton Alves faz o seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria com as emendas citadas por Sua Excelência ao PL 0364.4/2020, em que autora o Governo do Estado e altera diversas leis. Vou abrir a discussão, mas fazendo uma pequena correção. Deputado Milton, a emenda prevista da deputada Luciane Carminati não foi no orçamento, foi já no projeto, no PL 0323, que já foi sancionado e publicado e virou lei. Então, temos que fazer essa correção, por gentileza. Deputado Cobalcini, com a palavra. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer uma indagação ao relator, deputado Milton Alves, porque eu não consegui
entender bem, no projeto temos o artigo 12 e 13. Esses artigos, eles foram, diria que construídos, que é a redução da base de cálculo do óleo diesel sobre aviação, sobre passagem interestadual e a redução do óleo diesel para empresas concessionárias de serviço público de transporte de passageiros. Eu próprio promovi uma audiência pública aqui, virtual, em tempo de pandemia, as empresas estavam paralisadas. Depois disso, nós construímos um grupo de trabalho, do qual Vossa Excelência, deputado Milton, fez parte. Deputado Milton Obos, deputado Fernando Crelli, deputado Mocelin, deputado João Amin e esse deputado, com a participação do governo, secretário Paulo Eli, secretário de Infraestrutura, secretário da Casa Civil e secretário de Desenvolvimento Econômico, com a representação das empresas. Nesta audiência pública virtual que fizemos, mais de 300 empresas participaram. E dessas 300 empresas, um grupo de 10 delas compuseram este grupo de trabalho. Então, eu gostaria de indagar se esses artigos 12 e 13, eles foram mantidos, e se não, fazer um apelo, deputado relator, porque é uma luta antiga, de muitos anos. A grande maioria dessas empresas estão em situação pré-falimentar, algumas delas, inclusive, pararam suas atividades. E em decorrência desta diminuição da base de cálculo sobre o óleo diesel, o usuário também tem um ganho com a diminuição do valor das passagens. Esse é um compromisso do setor. Então, que Vossa Excelência também participou disso. Nós trabalhamos todo o segundo bimestre, por alguns meses, na construção. E eu quero agradecer aqui imensamente o secretário Paulo Eli, a Vossa Excelência, ao secretário de Infraestrutura, que também participou ativamente. Ainda temos outras pautas que ainda não foram exauridas, continuamos discutindo, deputado Milton, mas eu reputo de uma importância neste projeto. Se tem alguma coisa, claro que o projeto realmente é muito extenso, mas se tem alguma coisa de fundamental para a economia do nosso Estado, é o artigo 12 e 13, que eu faço mais uma vez um apelo aqui pela permanência no seu relatório, para inclusão no seu relatório da aprovação desta parte do projeto, deputado Milton Obos. Estão contemplados, deputado Cobalcini. Que bom. Muito obrigado. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, coloco o deputado Fernando, deputado Luciano Caminati. Eu ouvi rapidamente o deputado Milton relatar o fundo de 200 milhões para a educação. É isso? Eu fiz a fala quando eu falei do Fundes, né, que nós incluímos aqui a pedido do governo o Fundes para ser considerado na base de cálculo dos 25% e colocamos prazo para esse ano, porque ano que vem, daí sim eu coloquei que nós colocamos, né, na proposta orçamentária, foram 200 milhões, né, deputado? 200 milhões, 186 milhões no orçamento do Estado, para possível repasse aos municípios, onde o governo passa aqui os critérios para que nós aprovamos aqui, se houver novamente essa necessidade de estar aí buscando forma de cumprir os 25% face
né, ao aumento da receita que nós estamos tendo no Estado. Então, essa emenda está no orçamento dos 186 milhões. E o Fundez nós estamos aprovando nessa lei aqui, só para esse ano. Não vale para dia eterno. Ok. Não, eu só levanto essa questão, até aproveitando que o secretário está aqui, porque ontem, inclusive, eu fiz uma conversa com o secretário da Casa Civil. Tem um programa na educação chamado Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE. Esse programa PDDE, ele supre muitas necessidades menores, obviamente, das escolas. Esse é um debate que a gente também precisa fazer ao longo do ano que vem, como que a gente também fortalece a garantia de um recurso maior direto para as escolas, porque cada escola tem uma necessidade específica. Só fazer, então, essa menção aqui, porque eu acho que é algo que a gente pode visualizar para o ano que vem. Obrigada, deputado. Senhor deputados. Deputado José Milton Schaefer. Presidente, realmente surpreendeu muito o projeto chegou muito em cima, né, da hora aqui, mas eu preciso fazer um registro, até ia apresentar uma emenda ao projeto, não o fiz, porque entendi que poderia prejudicar muita coisa que estava sendo tratado ali, de interesse também do setor produtivo catarinense, no tocante aí aos incentivos e toda essa lei que foi construída aqui na Assembleia. Mas é preciso, talvez no início do ano, discutirmos aí algumas questões relacionadas à cadeia produtiva do leite. Né? Santa Catarina produz aí quase 4 bilhões de litros de leite todos os anos. Esse setor está passando por uma grande crise. E os estados vizinhos do Paraná e do Rio Grande do Sul têm ali uma política de incentivo diferenciada da nossa. A nossa lei permite a equalização dessas tarifas. Então, eu gostaria de deixar isso aberto, até porque eu estava preparando uma emenda, mas dado a intempestividade, a rapidez da tramitação desse projeto, também sabia que ele tem no seu escopo muitos itens de interesse do setor produtivo catarinense, para não prejudicar uma coisa, acabamos deixando isso para uma próxima discussão. Mas eu gostaria de fazer um registro aqui, né, dessa necessidade que nós temos. Ficou no debate para ser construído, até agora não o foi, do setor leiteiro catarinense, de nivelarmos alguns incentivos fiscais que existem no estado do Paraná e também no Rio Grande do Sul e que não está tendo aqui em Santa Catarina. Então, só quero fazer esse registro e esperar o início do ano aí, quando tramitar esse projeto, nós gostaríamos de discutir esse assunto. Era isso, presidente. Muito obrigado, deputado José Milton Schaefer. Feito o registro. E não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação parecer e voto do deputado Milton Obos com as emendas que é pela aprovação ao PL 0364.4/2020. Em votação. Senhor deputado, com cópia, permaneça como se encontra. Aprovado. Deputado Luciane, com a palavra. Eu quero só me abster da votação, porque a matéria é muito complexa. Nossa assessoria não conseguiu analisar no conjunto todo. Temos entendimento de que tem vários avanços, mas temos dúvidas em relação à complexidade da matéria tributária no seu conjunto. Então, para não prejudicar o andamento, quero apenas fazer esse registro e vou me abster, então, da votação. Aprovado por maioria, com a abstenção da deputada Luciane Carminati. Senhores deputados, não havendo mais matéria a deliberar, nem extra pauta, suspendemos a reunião da Comissão de Finanças para participarmos daqui a pouco da reunião de líderes e, se tivermos algum projeto, nós voltamos a nos reunir para a deliberação da Comissão de Finanças e Tributação. Muito obrigado e até mais tarde um pouco. Muito obrigado.